Fala sócio, beleza? Ficou sabendo da treta entre o Santander e o fundo imobiliário RBVA11? Se não ficou sabendo, é só assistir esse vídeo até o final que eu vou falar tudo sobre o que tá rolando, tá? E antes de começar esse vídeo, eu só queria te fazer uma pergunta. Você é cotista do RBVA11? Se você é cotista ou não, deixa um comentário aqui embaixo dizendo sou cotista ou não sou cotista. Isso vai ser importante para o que a gente vai discorrer ao longo do vídeo, tá? Então, para entender essa história, primeiro eu preciso contar um pouquinho da história do fundo RBVA11, tá? É um fundo que iniciou as suas atividades em novembro de 2012, foi quando ele fez a sua primeira oferta pública, ainda não tinha esse nome. Ele iniciou como AGCX11, que era um fundo de agências bancárias da Caixa Econômica. Só agências da Caixa era o AGCX11. Passou-se um tempo, ele sendo a AGCX11, até que a Rio Bravo assumiu a administração desse fundo, a gestão desse fundo, e também mudou um pouquinho. Em vez de ser só sobre agências bancárias, a gente vai entrar no ramo de varejo como um todo. E por isso que o fundo foi, inclusive, renomeado de AGCX11 para RBVA11, que é Rio Bravo Renda Varejo. Então o foco dele passou a ser varejo de maneira geral. Tanto é que hoje ele já tem supermercados também, que fazem parte do fundo, supermercados do Grupo Pão de Açúcar. Tem outras lojas varejistas como Centauro, C&A, já teve restaurantes também. Então, assim, é um fundo que está começando a fazer sua diversificação, apesar de ainda estar bem concentrado nessa área de agências bancárias, que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Passou-se mais um tempo e nesse ano houve uma outra grande mudança nesse fundo, que foi o quê? A incorporação de um outro fundo imobiliário por ele. A incorporação do SAAG11, que é um fundo de agências, era um fundo de agências bancárias do Santander. E aí daqui a pouco a gente vai chegar no tema Santander para vocês entenderem tudo, tá? Para vocês terem ideia do quanto essa incorporação é relevante para o fundo, a renda que as agências do Santander geram hoje para o fundo, pelo menos de acordo com o relatório gerencial do fundo de maio, é de aproximadamente 55% da receita. Então foi uma incorporação muito pesada que transformou o RBVA11 em um dos maiores fundos que a gente tem no Brasil. Ele tem um patrimônio superior a R$1 bilhão, 1,4 bilhão de reais é o patrimônio dele. E ele como um todo, somando as agências do Santander com as agências da Caixa, ele tem aproximadamente 87% da sua receita sendo originada de agências bancárias. Então, por mais que seja um fundo de varejo, ele ainda está muito concentrado no setor de agências bancárias e isso pode dar problema, mais uma vez. Lá na frente eu falo sobre isso, que isso eu vou deixar para conclusão, tá? Então ele tem uma participação ainda muito forte no setor de agências bancárias. Agora você deve ter entendido bem o que é o RBVA11. Se você era cotista ou não, você deve ter pelo menos entendido um pouquinho mais sobre esse fundo. Talvez você já soubesse, talvez não. Vamos chegar agora ao ponto da treta entre ele e o Santander. A Rio Bravo, que é a gestora do RBVA11, ela soltou um fato relevante no dia 13 de julho de 2020, alguns dias atrás, para poder discorrer sobre o que é que o Santander está fazendo. Então eu vou passar ponto a ponto para vocês irem entendendo, falando de fatos, tá? Não estou falando, até agora não dei nenhuma opinião, só vou compartilhar fatos para vocês entenderem o que é que está rolando. Beleza. No fato relevante, eles vão discorrendo o seguinte. Primeiro de tudo, eles informam que o Santander enviou uma notificação extrajudicial para eles para informar que ajuizou 28 ações para alterar o valor do aluguel de 28 imóveis que fazem parte do fundo, alegando questões relacionadas ao Covid. Daqui a pouco também a gente chega nesse ponto, né? Então, beleza. A princípio, você pode pensar, beleza, tem 28 imóveis no fundo, o Santander está querendo rever esse contrato, por conta de Covid, tem muita gente que fez isso, renegociou o contrato, e não pode romper o contrato por conta de atraso. Muita gente confundindo as coisas e pensando, pô, mas o Santander está necessariamente errado nisso? Quando você vê assim, inicialmente você pode pensar, poxa, talvez eles estejam no direito dele, né? Mas vamos entender qual a natureza desses contratos de aluguel. Porque aí você começa a entender o quão errado, na melhor das palavras, o Santander está sendo nesse pleito, tá? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, todos esses imóveis foram negociados no formato de Sale and Leaseback, que eles chamam SLB, e essa operação por si só ela já tem uma natureza atípica, ela foge dos modelos mais típicos de contrato. O que é que isso quer dizer? Basicamente é o seguinte, o Santander era proprietário do imóvel da agência, e aí ele vende esse imóvel para um fundo imobiliário e aluga esse imóvel novamente. Então, quando você faz uma operação desse tipo, é claro que você precisa de uma operação bem amarrada. Por quê? Você vende o imóvel para alugar ele novamente, mas você não pode deixar que, por exemplo, que o fundo a qualquer momento vai lá e diga, ó, Santander, você tem que alugar esse imóvel, porque senão a gente vai ter que pagar multa. Não, você tem que fazer uma operação bem amarrada. Por quê? Você vende o imóvel para alugar ele novamente, mas você não pode deixar que, por exemplo, que o fundo a qualquer momento vai lá e diga, ó, Santander,
você está despejado do imóvel porque o Itaú me ofereceu um aluguel 30% maior. Não pode, tem que ser um aluguel um contrato bem amarradinho, muitas vezes de longuíssimo prazo. No caso aqui, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas foi de 10 anos, todos esses contratos. Então é um contrato bem amarradinho, mas é amarradinho para os dois lados. Então do mesmo jeito que o fundo não pode romper a qualquer momento com o Santander tem também restrições em termos de renegociação. Não pode simplesmente romper a qualquer momento sem pagar todo o contrato, ou mesmo pleitear na justiça esse tipo de coisa. Então, esse era um modelo de sales and leaseback. Importante que você tenha entendido isso, porque isso já traz uma natureza atípica para o contrato. Um outro ponto que também traz natureza atípica para o contrato. Eles são contratos com duração de 10 anos. A maioria deles vence em dezembro de 2022, então ainda tem um tempo razoável para o fundo. Outros vão para 2023 e alguns já foram renovados até 2029. Mas a maioria é de dezembro de 2022, mas foram contratos que, quando firmados, tinham 10 anos de duração. Então, o que você precisa entender é que, por não ser uma locação comum, um contrato comum de locação, como a gente vê por aí quando você aluga um imóvel para você, ou quando, sei lá, uma empresa aluga um imóvel no shopping, é um contrato totalmente atípico, que tem cláusulas bem restritivas, você está renunciando esse direito de pleitear qualquer revisão judicial desse valor de aluguel, pelo menos até o fim do contrato. Quando chegar no fim do contrato, se o Santander, por exemplo, quisesse renovar e aí o fundo imobiliário dissesse, não, agora é o dobro, nesse caso aqui você pode pleitear na justiça, porque tipo, meu irmão, esse ponto sempre foi meu, você não pode fazer esse tipo de coisa, tem que ser uma coisa dentro da razoabilidade. Mas cabe algum tipo de negociação para cima ou para baixo no final do contrato, não durante o contrato, por conta da natureza atípica do contrato. É importante sempre que você entenda esse ponto. E aí vem uma outra questão, para você ver como as coisas vão ficando ainda pior para o lado do Santander. Bancos, de uma maneira geral, instituições financeiras, elas prestam serviços essenciais para a sociedade. Logo, não houve qualquer tipo de interrupção das atividades dos bancos por determinação das autoridades competentes. Então é importante você entender essa diferença entre, mas a agência tal fechou, a agência tal reduziu o horário, ficou funcionando só internamente. Beleza, mas isso foi por determinação do próprio banco. Ele quis, eu quero oferecer uma melhor condição para os meus funcionários, para eles correrem menos riscos, a gente está fazendo uma operação um pouquinho diferente, mas não foi por determinação das autoridades. Então, por ser um serviço essencial, no final das contas, a própria pandemia da Covid impactou bem menos o banco do que, por exemplo, outras instituições que tiveram que fechar e com lojas fechadas não venderam nada. Os bancos, eles não ganham dinheiro, praticamente não ganham dinheiro através das agências. E aí chega esse outro ponto aqui que eu queria argumentar para vocês. O resultado financeiro dos bancos, eles pouco dependem das agências. São dos empréstimos que já são feitos, financiamentos que já estão rolando, as tarifas bancárias. Então as agências elas servem muito mais como um ponto de apoio para os bancos, de uma maneira geral, atender seus clientes, mas o que vem diretamente das agências é pouco em relação ao resultado total do banco. Tanto é que muitos bancos já têm anunciado, já desde o ano passado, que pretendem fechar agências bancárias ao longo dos próximos anos. Vários bancos já anunciaram isso, tá? E assim, agora você deve ter entendido como esse pleito está totalmente desproporcional. Mais uma vez, usando uma palavra elegante, tá? Tanto é que o posicionamento da Rio Bravo, no final das contas, e aqui eu vou abrir aspas para o fato relevante com as palavras oficiais da Rio Bravo. A revisão dos valores é descabida, incompatível e contradiz os termos firmados em contrato. Na boa, não tem como não concordar com o posicionamento da Rio Bravo nesse caso. O que o Santander está pleiteando é totalmente fora do que você entende como segurança jurídica em contratos, como segurança jurídica para os investidores. Você faz um contrato totalmente atípico, em que você compra um imóvel contando que o cara vai pagar o aluguel daquele imóvel durante um tempo. Então, faz muitas vezes a adaptação daquele imóvel, deixa ele congelado para ser utilizado apenas para aquele tipo de serviço, para aquele tipo de empresa, e depois a empresa vem tentar negociar, pleitear qualquer coisa que totalmente fora de um contrato que foi firmado por duas partes de igual porte, não tem desproporcionalidade no sentido de tipo, essa parte é mais ignorante em relação a essa, ou essa parte é muito maior do que essa, não. Foi um contrato que foi totalmente dito de um para um. Então assim, tu compra meu imóvel e eu alugo ele de volta e tá tudo certinho, as cláusulas são essas e pronto. E depois o Santander vem mudar. Então é o seguinte, na minha opinião, e aí vem aqui a conclusão com as minhas opiniões, né? Eu já tenho grandes restrições em relação ao Santander especificamente, porque eu gosto de chamar ele do bancão das units. É o único dos grandes bancos que tem units, que para mim é um grande desserviço aos acionistas minoritários.
Não vou explicar esse ponto especificamente agora, mas para mim já é uma falha de governança corporativa, então não dá para esperar muito de Santander ou de uma empresa que emite em units. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é muito importante que a justiça dê ganho de causa para Rio Bravo, no caso para o RBVA 11, por uma questão de segurança jurídica para os próprios investidores. Imagina que outros contratos atípicos de galpões logísticos ou de outros que sejam feitos nessa modalidade de sale and leaseback, as pessoas venham simplesmente pedir para renegociar por conta da situação atual. Beleza, se no 1 a 1, entre eles, você dizer, pô, eu estou aqui passando por dificuldades, se por acaso tu não renegociar, provavelmente eu vou inclusive quebrar, e aí se eu quebrar não vou nem poder te pagar aluguel, quanto mais pagar uma parte do aluguel. Se for uma negociação entre partes, tudo bem. Agora, um banco com lucros bilionários, que foi pouco afetado, que tem uma renda pouco sendo gerada, resultado pouco sendo gerado pelas agências, utilizar da pandemia, utilizar dessa crise sanitária atual para poder pleitear esse tipo de coisa, fica muito feio. Fica muito feio. Inclusive, é aquela coisa, né? Se você é cliente de Santander, você poderia pegar os mesmos argumentos que o Santander está usando para pedir esse desconto, para você pedir. Rouba esses mesmos argumentos do processo e vai lá e manda para o Santander, abre lá um chamado para o Santander, para a ouvidoria Santander, um chamado no Banco Central, o que você quiser fazer, para poder pleitear. Olha, baseado nos argumentos do próprio banco, eu quero pleitear uma redução na minha taxa de empréstimo, uma redução nas minhas tarifas, uma redução na minha dívida com eles, pelos motivos do Covid, pelos mesmos motivos que eles alegaram. Você pode fazer isso, porque para mim é totalmente absurdo, é totalmente descabido. Para ficar ainda mais feia a situação, recentemente um analista do próprio Santander recomendou investimentos no RBVA11 como um fundo consistente, como um fundo seguro para poder atravessar a crise. E aí depois veio o Santander com esse processo, que se por acaso o Santander ganhasse, ia comprometer diretamente os resultados do RBVA11, ia comprometer os rendimentos do fundo. Então o analista do próprio banco está recomendando um fundo que, se a ação que o banco impetrou, vai prejudicar o resultado do fundo. Então, ou seja, eles estão jogando um contra o outro. Ou pior, está recomendando ao cliente um produto que o próprio Santander está tentando depreciar. E na verdade já conseguiu a valor de mercado dar uma depreciada, mas obviamente que se por acaso for dando ganho de causa, se entender que a RBVA 11 tem razão, não vai reduzir em nada o contrato, o Santander vai ter que ficar pagando o mesmo valor e o valor de mercado do fundo vai em algum momento retomar. No final das contas, ficou uma péssima repercussão para o Santander. Esse cenário, essa situação específica, criou uma repercussão muito ruim para o banco. Não só por conta desse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, mas outros educadores financeiros, youtubers, instagramers, criaram conteúdo sobre isso, porque no final das contas, fica muito feio esse posicionamento. Fica muito feio por todos os argumentos que eu mostrei aqui para vocês. Na verdade, muito mais do que argumentos, por todos os fatos que eu apresentei aqui para vocês. Então, é totalmente desproporcional, é totalmente descabido, é totalmente... É difícil usar palavras elegantes para continuar falando esse tema. Mas não foi legal. Não foi legal o que o Santander fez. Eu espero que eles revertam. Na verdade, eu espero que nem sigam, que eles retirem essas ações, porque realmente está totalmente desproporcional, está totalmente descabido, tá? E antes de terminar esse vídeo, eu só queria fazer um alerta para vocês que isso é muito importante. É muito provável que nos próximos meses, nos próximos anos, as agências bancárias, uma parte delas sejam fechadas. Já teve bancão anunciando que vai fechar 10% das agências nos próximos anos ou durante 2020. Então essa é meio que a tendência natural, principalmente depois do surgimento dos bancos digitais, que eles conseguem mostrar que um banco consegue funcionar sem que você precise necessariamente de uma localização física, de interagir fisicamente com alguém. Você resolve tudo pela internet, você resolve tudo pelos meios digitais, chat, telefone, o próprio aplicativo, você faz tudo por lá. E isso reduz muito os custos do banco. Quer queira, quer não, essas agências trazem custos extras para os bancos, que se eles verem que não está dando resultado, você vai lá e fecha. Obviamente, você vai encerrar quando terminar o contrato dela. Mas esse é um posicionamento que provavelmente vai vir no futuro. Alguns bancos vão fechar agências. Então, se você investe em fundos imobiliários que estão relacionados a agências bancárias, como o RBVA11, que tem agências da Caixa, de Santander, também tem o BBPO11, que tem agências do Banco do Brasil, é bom você ficar de olho para entender como a gestão do fundo está se movendo em relação a isso. O RBVA11 tem se movimentado, ele já transformou o fundo num fundo de varejo, não é só de agências bancárias, ainda está muito concentrado, 87% da receita dele vem desses fundos, mas são de contratos mais longos, então ele tem tempo para, à medida que os contratos forem
expirando ou que ele for fazendo novas emissões, ele comprando outros tipos de imóveis de varejo também para oferecer para supermercado, para farmácia. E muitas vezes a própria localização dos bancos são muito privilegiadas. Então, são localizações em lugares muito movimentados, com muito fluxo de pessoas, que ficam muitas vezes em esquina. Então, aquele tipo de localização que pode deixar de ser um banco e virar uma loja, pode deixar de ser um banco e virar uma farmácia, por exemplo. Então, assim, tem muito espaço para fazer essa movimentação, essa mudança, mas é importante que seja alterado logo. Acredito que o RBVA11 está na frente nesse sentido, até por já ter mudado a característica do fundo de agências bancárias para um fundo de varejo, tá? Então, essa era toda a repercussão. Eu espero que agora você tenha entendido toda essa treta entre Santander e RBVA11 e, principalmente, tenha entendido ou chegado à mesma conclusão que eu cheguei de que o Santander está totalmente equivocado. Mais uma vez, usando palavras elegantes, que hoje eu tô fino, hoje eu tô tranquilo. Está equivocado. Então eu espero que essa situação mude muito em breve para que o RBVA11 continue sendo o ótimo fundo que ele sempre foi e que o Santander respeite os contratos que ele mesmo firmou naquele formato de sale and leaseback. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.